Olha, gente, nós estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da nossa Rádio e TV Imigrantes, e eu quero aproveitar para agradecer a doutora Simone Alves, advogada, especialista em Direito Público Eleitoral e é mestranda em Administração Pública. Eu fico muito agradecido, um assunto muito oportuno, doutora, porque nós estamos, de fato, agora, já a partir do dia 17, aliás, 16, né, com a campanha eleitoral em andamento, onde o político ele pode pedir voto, ele pode mostrar o seu número ali, todas as questões envolvendo a campanha já podem ser executadas, mas existem restrições e legislações que precisam ser esclarecidas e, acima de tudo, divulgadas. Muito obrigado, bom dia. Agradeço aqui a oportunidade de estar esclarecendo um pouco para a população esses assuntos que são tão relevantes. Hoje nós vamos abordar aí a legislação, o que pode e não pode, né, nesse período aí de campanha eleitoral. Tá certo, pois é, a doutora Simone, que é esposa do meu seleto e antigo amigo, né, o Bruno Amaral, também advogado, onde nós fomos companheiros da caserna, servimos tiro de guerra junto, lá no ano de 2004, vai fazer só 20 anos só 20 anos, mas está tudo tranquilo, né? Bom, vamos começar aqui. O que é capacitação ilícita de sufrágio? Como ela ocorre? Eu prefiro até que a senhora fale de uma forma mais clara, porque muita gente não sabe o que é sufrágio, muita gente não sabe nem o que é ilícito, né? O que é que vem do errado ali. Então vamos tentar esclarecer primeiro aqui, e depois a senhora entra já nos termos, explicando de fato o que acontece nessa situação. Sim, a gente sempre gosta de falar uma linguagem popular, né? Isso aí é a compra de voto. É tudo que o candidato oferece, dá ensejo a identificar uma compra do voto. Eu te ofereço um material de construção para sua casa, eu te ofereço um cargo público se eu for eleito. Então, isso aí é tudo que dá ensejo a essa compra de votos, seja explícita ou não, é caracterizado um crime eleitoral. A legislação ela é extremamente rigorosa quanto a isso. Então, tudo que dá ensejo a essa compra de voto é um crime eleitoral resguardado aí pela Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e a Resolução 23.610, que abrange esse tema aí. Pois é, o eleitor ele pode aceitar o transporte ou alimentação gratuito de candidatos ou partidos, inclusive, né, os correligionários, cabos eleitorais, no dia da eleição. Esse negócio é antigo, né? O pessoal mandar buscar, o pessoal para votar, aquela coisa toda. Sim, isso não é de hoje. Antigo, mas ainda acontece. Principalmente nas cidades do interior. O único órgão competente para poder fazer esse transporte, fornecer esse transporte, é a Justiça Eleitoral. É o único órgão competente que pode fazer isso aí. Tanto a alimentação em casos extremos, quanto esse transporte. Já houve casos, né, que a gente tem processos quanto a isso, de candidatos que fornecem ônibus, vans, para poder estar fazendo esse transporte aí. Isso é uma conduta ilícita, é uma conduta vedada, não pode ser feito isso aí, mas ainda persiste em algumas cidades. E é bom a gente falar isso, porque eu sempre digo que o eleitor ele é o maior fiscalizador no período eleitoral que nós temos. Então, se ele identificar alguma dessas condutas, seja na compra do voto, seja nesse transporte aí no dia da eleição, ele deve denunciar. Bom, essa aqui é muito interessante, né? É importante até que as pessoas que são, de fato, candidatas, as pessoas coordenadoras de campanhas, elas prestem atenção quais são as formas de propagandas eleitorais que são permitidas, doutora Simone. Sim, nós começamos aí, como você disse, a corrida eleitoral aí começou dia 16 de agosto, né? E vai até dia 1º de outubro, né, que é o dia que antecede as eleições. Então, esse período que nós temos aí é o período que os candidatos eles podem fazer efetivamente a sua campanha eleitoral. Porque antes dessa data eles eram pré-candidatos, né, eles tinham algumas restrições, mas agora não. Deu a largada aí e é para fazer campanha mesmo. O pessoal já está batendo perna já, viu? Exatamente. E deve fazer isso em busca do voto. Tem que buscar. Né? E aí nós temos as propagandas impressas, que ela pode ser paga, como as gratuitas, né, na rádio, televisão.
E nós temos também as propagandas de bens particulares. O que é isso? É aquelas propagandas permitidas nos veículos. Então, nós temos umas restrições quanto a isso. Você pode adesivar o seu carro, porém que ele não pode exceder meio metro quadrado, né? E o para-brisa traseiro do carro pode colocar aquele adesivo microperfurado. Então, isso aí é permitido. Então, você pode adesivar. Seja carro, bicicleta, carro de passeio, caminhão, isso aí tudo está liberado. Desde que de forma gratuita. Se houver algum fornecimento de dinheiro para eu adesivar meu carro, isso é um crime eleitoral. Não pode, tem que ser de forma gratuita. Tem que ser voluntário, né? Chega lá na campanha lá, sou voluntário, pode adesivar meu carro aqui. Agora, se descobrir que está pagando para adesivar, aí o bicho pega. Isso aí, é crime eleitoral e a resolução 23.610 caracteriza isso aí e a pessoa pode incorrer em multa, em cassação do mandato e da diplomação também. Bom, doutora, internet, tem alguma legislação específica para a internet, alguma recomendação, orientação? Porque ainda tem aquele pessoal que acha que a internet é terra sem lei, né? Que pode se manifestar de qualquer forma, pode falar o que quiser. E quando eu digo internet, eu falo também grupos de WhatsApp, porque nós sabemos que muitas vezes essas discussões são acaloradas nos grupos de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp que já tem um nome lá, política. Sim. E aí, se fosse possível um pegar o outro e matar lá dentro do grupo, né, eles iam sair nas porradas, facadas, enfim. A gente percebe como que as pessoas se comportam perante a isso. O que pode acontecer? Qual que é a orientação? Qual que é a legislação específica para esse assunto dentro do contexto campanha eleitoral? Sim. Elvis, nós temos tínhamos, né, que foi solucionado agora, nós tínhamos um grande problema, porque o nosso código eleitoral, ele é muito antigo, ele é de 65. Então, obviamente, não tinha previsão para esses crimes ocorridos no ambiente de internet. Eu nem sabia que existia internet em 65. Nem sabia, exatamente. E aí veio a lei 9.504, que é a lei das eleições, né, que é uma lei mais moderna, e aí nós temos dentro dela artigos que a gente poderia enquadrar esses crimes ocorridos na internet. Porém a gente sempre fala, já abordando aqui as fake news, que é o que ocorre, né, nesses crimes aí de internet. Por exemplo, as mídias tradicionais, que é o trabalho que você faz, você tem credibilidade, né? Então, quando a notícia sai desse canal aqui, as pessoas acreditam, porque tem credibilidade, como eu disse a você. A internet, como você citou, é terra de ninguém. Não é. Então, a pessoa que comete um crime vinculando a notícia falsa, que são as fake news, são passíveis, sim, de serem punidos pela legislação. Em 2020, nós tivemos um projeto de lei, né, que chama Lei das Fake News, e ele foi aprovado. Então, agora nós temos uma lei para poder nos respaldar quanto a isso. Porque antes a gente usava as condutas vedadas, que a Lei 9.504 nos trazia, junto com a Resolução 23.610, a gente usava os artigos ali, né, para poder denunciar esses tipos de condutas. Pois é, mas qual que é o procedimento? A pessoa de alguma forma viu que há alguma irregularidade ou se sentiu lesada de alguma forma. O que ele precisa fazer? Tem que printar, tem que pegar uma testemunha também? O que acontece? Sim, qual que é a orientação da senhora nesse sentido? Se for um candidato que se sentir lesionado, vamos dizer assim, por uma notícia dessa, ele pode entrar com ação no período eleitoral, né? Ele entra com ação e ali, trazidos as provas, os prints, né? Nós tivemos aqui na nossa cidade, na eleição municipal passada, um caso quanto a isso. Então, como a lei das eleições ainda não estava em vigor, a gente usou a legislação eleitoral, né? Da lei 9.504. E lá dentro tem o quê? A lei do direito de resposta, né? Se por um acaso essa notícia que você considera que lesou a sua moral, injuriou você, aí nós entramos com a ação, que é o papel do advogado que trabalha nessa área, entra com a ação e aí o juiz vai analisar o contexto probatório todo que você anexou nos autos e aí o juiz vai determinar um prazo para você retirar essa imagem e aí, se ele não cumprir, tem multa diária a respeito disso aí. Nossa, pois é, então tem que ficar atento. Agora, de alguma forma, doutora, o candidato, ainda envolvendo, vou falar aqui de uma forma bem genérica, ainda envolvendo essas questões de rede social, o candidato, ele pode ter a candidatura impugnada a partir de alguma situação envolvendo a internet?
Pode sim. Tanto é que quando você... Impugnada, gente, cancelada, né? Como se a pessoa não... É porque a gente precisa falar de uma forma clara, que tem gente que talvez não saiba, né, o significado da palavra. Não pode mais candidatar-se a nenhum cargo. Ele está ali já dentro do processo eleitoral e aí é como se a candidatura dele fosse cassada, né? Mais ou menos isso, a impugnação. Ele pode ter, devido a algum problema na internet? Sim, pode. Tanto é que quando ele é deferido o registro de candidatura dele, obrigatoriamente ele tem que ser colocado ali as redes sociais que ele vai trabalhar nesse período eleitoral. A partir do momento que ele coloca essas redes sociais ali e ele usa outros meios para poder fazer a sua campanha de uma forma ilícita, ele pode ser, sim, responsabilizado. Lembrando que isso aí é um processo, né? Se ao final do processo ele for caracterizado um crime, ele pode responder por isso, sim. Tá certo. Bom, estou conversando aqui com a doutora Simone Alves, advogada, especialista em direito público eleitoral, tá? E é importante que as pessoas prestem atenção, porque a gente praticamente respira política durante esse período, né, doutora? Bom, qual que é o papel dos memes políticos no marketing digital? E aí, mais uma vez, eu queria que a senhora explicasse. Memes políticos. Tanto quando a senhora falou comigo a primeira vez, eu falei, mas como é que é esse meme político, né? Eu vou te responder de acordo com o que você me falou. Os grupos de WhatsApp. Sim. Né? Os memes políticos, eles são uma figura de linguagem que começou a ser divulgada no Brasil a partir de 2014, nas eleições presidenciais de 2014. Quando você recebe uma figurinha de WhatsApp, isso aí é meme político. Entendi. Né, que são os chamados stickers, que a gente fala, que são essas figurinhas que são enviadas nos grupos de WhatsApp, principalmente na época eleitoral. Essas figurinhas, elas são feitas por qualquer pessoa. Né? Mas isso é proibido? Até então não é proibido. Sim. Aí, se ele for caracterizado uma fake news, aí sim, né, entrará com processo para averiguar. Mas até então é livre. Você Entendi. pode fazer uma figurinha de WhatsApp, né, na figura do meme político e enviar. E o que é mais interessante da figura do meme político é que ele pode servir para alavancar uma candidatura feita pelo próprio candidato. Eu sou candidato, por exemplo, e eu faço memes a meu favor. E solto nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, quanto... Ali é o marketing, né? Exatamente, é uma forma de eu fazer o meu marketing político. Tanto é que o marketing político mudou muito ao longo dos anos com a internet. E também, né, em contrapartidas, vamos dizer assim, o meme político, as figurinhas de WhatsApp, eles podem ser feitas por mim também como candidato, mas para denegrir o outro. Entendi. A sorte desses meninos que se viram de guerra comigo, inclusive o Bruno Amaral, é que eu não sou político, porque eles ficam colocando figurinhas minhas lá no grupo do tiro de guerra. Isso, exatamente. Né? E aí eu ia ganhar um dinheiro bom desses meninos, né? Mas são essas figurinhas. A partir do momento que essas figurinhas, como eu disse a você, venha denegrir a imagem do candidato, ou no contexto que ele não gosta daquela imagem, que seja mentira aquela imagem, aí ele pode fazer os prints, como eu disse a você, e ingressar com uma ação judicial, que aí o juiz vai analisar o contexto probatório para ver se houve assim, algo que prejudicasse ele no período eleitoral. Esse é o marketing aí que está sendo muito usado agora nas eleições. Bom, doutora, a gente estava falando aqui, até já falamos sobre a situação aqui, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais, porque isso já vem há algum tempo. Fake news durante as eleições. Como é que é feita a análise, como proceder diante dessas notícias falsas? Eu acho até que a imprensa tem um papel muito importante nisso aí, porque... Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem dúvida da informação, você tem que buscar órgãos oficiais. Sim. Né? Apesar de que de vez em quando tem órgão oficial aí que dá uma deslizada e divulga alguma coisa que não procede, né? Exatamente. Mas existem aqueles que têm mais credibilidade, que têm toda uma trajetória e que precisam, né, de alguma forma, ter essa boa aceitação e acompanhamento do público, até pela reputação que precede. Sim. Mas qual que é a análise nesse sentido? Foi até lançado essa semana, né, com o início da largada aí das propagandas eleitorais pelo Senado Federal, um vídeo, né, que está sendo bastante vinculado nas mídias sociais de como você identificar uma fake news. Porque uma fake news, ela pode causar danos muito sérios à figura do candidato, ou fake news não é só no período eleitoral, pode ter fake news em outras esferas também. Gente, fake news, notícia falsa, exatamente. Tá? E aí ele lançou uma lista de como você identificar uma fake news. Por exemplo, as fake news, geralmente, ela vem com um título extremamente chamativo, com recursos visuais
muito grandes, cores fortes, as mensagens em negrito, bastante exclamação. Então você observa isso, é o primeiro item. Outro item, geralmente quem faz fake news incorre em bastante erro de português, erro de concordância, né? É escrito errado, erro de ortografia. Então, o segundo item para você observar. Isso aí é o eleitor fazendo a sua triagem. Então, sempre o eleitor faça essa triagem antes de compartilhar uma notícia falsa. O terceiro item é o quê? Qual a origem dessa notícia falsa? Ela tem um autor? Se ela tem um autor, faça uma pesquisa, vai no Google mesmo, pesquisa lá se realmente existe isso aí. Caso não exista, não compartilhe. Porque se você compartilhar isso aí, você pode ser enquadrado na lei. O compartilhador também responde. Olha, então, a partir do momento que você compartilha essa notícia falsa, você está contribuindo para um ato ilícito. E isso é uma conduta vedada. Então, não pode compartilhar sem você ter certeza da origem dessa notícia. Então, observe esses itens que eu falei. Veja se o negrito é muito forte, se cores muito fortes, se há erros de português, se enseja o compartilhamento. Geralmente na notícia vem assim, compartilhe rápido, compartilhe urgente, notícia urgente. Então, você tem que observar esses itens aí para você não fazer parte desse grupo aí que compartilha essas notícias falsas. Bom, doutora Simone, só para a gente finalizar, a entrevista, inclusive, bastante proveitosa e convido para que a senhora retorne outras vezes aqui nesse período eleitoral. Se os políticos, de alguma forma, eles quebrarem alguma regra dessas que estão estabelecidas, né, pela Justiça Eleitoral, como que a pessoa deve fazer para denunciar? Não só o político, mas as coligações, as pessoas que eventualmente estejam diretamente ligadas e até aqueles eleitores mais apaixonados, né, que podem acabar prejudicando aquela bandeira que eles estão levantando ali. Sim, eu sempre chamo a atenção para o eleitor, né, que nós que somos eleitores, nós temos um papel muito importante na sociedade. Nós temos o nosso dever cívico de fazer o melhor para aquele partido que a gente está defendendo e para a sociedade como um todo. Nós temos a Justiça Eleitoral, já tem alguns anos que efetivou aí o aplicativo Pardal. Você baixa esse aplicativo e ali você faz a sua denúncia. Você posta ali e sem identificação, obviamente, você posta a sua denúncia ali. O Ministério, isso é interligado com o Ministério Público, o Ministério Público vai, a partir dali, tomar as providências. Ou você pode ir à autoridade competente da sua cidade para poder fazer essa denúncia, por escrito ou verbalmente. Você pode também ir no Ministério Público, que a partir do dia 18, que o Ministério Público, as juntas eleitorais, elas já estão trabalhando nisso aí. Então, você pode ir no Ministério Público e fazer a sua denúncia. E, no mais, você acessa os sites ali de denúncia, você tem que ficar ligado, porque você pode estar ajudando seu candidato e contribuindo com o seu dever cívico para a sociedade. Tá certo, eu conversei aqui com a doutora Simone Alves, advogada especialista em direito público eleitoral, que muito enriqueceu aqui o nosso programa com os seus conhecimentos. Ela vai retornar outras vezes durante esse período de eleições, justamente para trazer esclarecimentos a respeito das regras da legislação eleitoral. Muito obrigado, a senhora pode ficar à vontade para suas considerações, inclusive divulgar aí as suas redes sociais, seu escritório, porque é o mínimo que nós podemos fazer, né, depois que a senhora dividiu conosco aqui estes ricos conhecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, que eu acho que é de muita contribuição para a sociedade a gente falar de um assunto tão pertinente e que causa tanta polêmica ainda. Verdade. Né? Verdade. Porque as pessoas ainda não sabem o que pode e não pode. Se um candidato chegar na sua casa pedindo o seu voto, ok. Mas se ele falar assim, se eu for eleito, eu vou conseguir um cargo para você na prefeitura, esse candidato já não tem mais o seu respeito, porque um candidato de verdade que preza pela sua candidatura, não faz essa oferta. E isso é um crime eleitoral. Então, você tem que denunciar. E o papel do advogado que atua nessa área é exatamente isso. A gente não deixar que essas condutas vedadas sejam inseridas aí, mais uma vez, na sociedade. Eu advogo nessa área. Eu deixo aqui as minhas redes sociais, né? O meu Instagram é DRA Alves, doutora Alves, você pode mandar convite lá para mim que eu vou aceitar. E no mais, me coloco à disposição dos candidatos de uma forma
social, um trabalho social que eu sempre faço, para tirar dúvidas e também da sociedade. Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato comigo, que na medida do possível eu vou respondendo para vocês com o maior prazer do mundo. E no mais, eu agradeço, né, a ITV Imigrantes pelo espaço e você, Elvis, por ter me recebido aqui de uma forma tão carinhosa, pessoal. Prazer é nosso, volte sempre. Um abraço para o nosso amigo Bruno Amaral ali, doutor Bruno tá Amaral, marido, tá aqui, né, meu colega de tiro de guerra. Esse menino me deu muito trabalho no tiro de guerra, mas tá bom, não tem problema não. Ele ficou bom agora, né? Ficou. Excelente marido, gente. Tá certo, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações, são 7h20.